Olá, tudo bem com você? Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja sempre em sua vida. Hoje estarei falando a respeito de 3 mulheres que são relatados no livro do Apocalipse. Os 3 relatos dessas 3 mulheres estão no capítulo 12, capítulo 17 e depois no capítulo 19, 20, por ali. Tem 2 citações destas 3 mulheres. Vamos para o texto então. Está aí na tela. A primeira mulher ocorre no capítulo 12. Quem é esta mulher? Interessante. Quem é esta mulher? Diz assim o texto: viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a 1/3 parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Então tá aí. Quem é esta mulher misteriosa aí do capítulo 12 do livro do Apocalipse? Já que nós vamos falar das 3 mulheres, a mulher aqui do capítulo 12 e depois as outras 2 mulheres no decorrer também do livro do Apocalipse. Esta mulher aqui é a nação de Israel, porque a nação ainda existe, mas a mulher aqui é o povo de Israel, desde quando ele nasceu. O povo de Israel, ele nasceu com Jacó. Jacó é filho de Isaac, filho de Abraão. Através do patriarca Jacó, deu-se origem a Israel, porque Jacó deu-se o nome dele, Deus mudou o nome de Jacó, mudou-se para Israel. Então, nasceu a nação de Israel nesse período. Mas por que nós chegamos à conclusão que esta mulher aqui é Israel? Tem uma passagem lá no livro do Gênesis, quando José, um dos filhos de Jacó, ele teve um sonho em que o sol, a lua e 11 estrelas, elas se inclinavam diante de José. Interessante. Este é o sonho, como disse os seus irmãos, é o sonhador mor. Sonhador mor, porque os seus irmãos ficaram assim assustados. Primeiro ele sonha com os feixes que se inclinavam diante dele. E depois o segundo sonho aí é que o sol, a lua e as estrelas, elas se inclinavam. Interessante. Se inclinavam diante de José.
E o mais interessante é que quando o Jacó ouviu este sonho, porque José ele conta o sonho para o seu pai e também para os seus irmãos. E quando ele conta esse sonho, o Jacó ele fica pensativo. Será que eu, a sua mãe e os seus irmãos, eles vão se inclinar perante ti, José? Isso realmente acabou se concretizando quando José ele passa a ser o governador do Egito. Então veja que o José teve este sonho: sol, lua e as estrelas se inclinando diante de José. E aqui viu-se um grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Então, aí fazendo menção à nação de Israel. E veja que quando Deus ele chama a nação de Israel, e essa chamada ela tem um propósito, é que desta nação nasceria o Machia, o Salvador. Por isso que ele viu-se um grande sinal no céu, um grande dragão, tal. Mas o versículo 2, que achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. E depois, nasceu-lhe o filho. Interessante que ele fala no presente, depois ele coloca aí no passado. O nasceu aí, o verbo, o tempo verbal está no aoristo, na voz ativa e no modo indicativo. Então, nasceu-lhe, pois, um filho varão que há de reger todas as ações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Com quem aconteceu tudo isso aqui? Com Jesus. Então, se esse filho varão nasceu desta mulher, esta mulher aqui é a nação de Israel, que deu origem a Jesus, o Salvador. Então, a primeira mulher de Apocalipse é a nação de Israel. Então, nós temos ainda uma outra mulher, e esta outra mulher está no capítulo 17. Olha só aí. 17, deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa. A taça da ira de Deus. Mas vamos para o 17 mesmo, que vai fazer menção desta segunda mulher aí misteriosa que ocorre no livro do Apocalipse. E nós vamos ler o texto para ver se o texto nos dá alguma clareza a respeito desta mulher. Olha, veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho de sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. Então, veja bem, então está aí esta mulher. Uma mulher, veja que, ou seja, essa meretriz. Ele transportou-me o anjo espírito, aí o 3, a um deserto, e viu a mulher montada numa besta escarlata, besta repleta de nome de blasfêmias, com 7 cabeças e 10 chifres, e achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro e pedras preciosas, e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações, e com as imundícias da sua
prostituição. Na sua fonte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia, a Grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus, e quando a vi, admirei com grande espanto. Ele continua lendo aqui, o anjo, porém, me disse: por que te admiras? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta, que tem 7 cabeças e os 10 chifres, e que leva a mulher. Onde verei que a besta que viste era e não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, vendo a besta que era e não é, mas aparecerá, e assim vai. Esta mulher aqui, esta meretriz, essa prostituta aqui, do capítulo 17, com certeza aqui fala. Tem outro capítulo aqui que diz que as 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher está sentada. São 7 cabeças, 7 montes. Isso aqui é Roma. Roma, ela foi construída sobre 7 colinas, 7 montes. Claro que embaixo aqui, João, ele chama ela, na sua fonte acha-se escrito um nome, um mistério: Babilônia. João, porque a bela confusão fala de idolatria, fala de paganismo, fala da religião falsa. Então, o João, ele não poderia dar explicitamente no seu livro o nome de Roma, porque se ele declarasse aqui no livro de Apocalipse Roma, com certeza as coisas não ficariam muito bonitas para ele, porque ele estava preso na ilha de Patmos, como prisioneiro, como um cristão prisioneiro. Isso aí entre a década de 60 e a década de 70. Nós não sabemos quando o livro foi escrito, mas foi escrito no período de muita perseguição aos cristãos. Então, João não poderia falar abertamente, então ele usou um pseudônimo para o nome de Roma. Mas pode ver que com quem se prostituíram os reis da terra. Então Roma era o centro do império. Roma com a sua religião pagã, com o seu paganismo. Roma agora, no período de Nero, que estava matando os cristãos, ele estava derramando o sangue dos crentes por todo lado, por todo o Império Romano. Iniciou-se uma grande perseguição aos cristãos. Então, esta mulher aqui fala de Roma, a Roma pagã, a religião falsa, o paganismo está falando nesse capítulo 17. Mas ainda tem uma outra mulher, e esta aqui que eu quero falar sobre ela, parte dela está no capítulo 19 e também no capítulo 21, no versículo 9. Vamos para o 21, versículo 9, olha só. Tá aí. Então veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos, e falou comigo, dizendo: vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. Olha só. Apesar que fala no versículo 19, fala lá no versículo, deixa eu ver, capítulo 19, versículo 7. Apesar, aqui fala aqui é Nufê. Nufê é uma noiva, é uma mulher virgem, é uma mulher, pode ser uma mulher casada, mas também uma jovem esposa, uma noiva, uma moça virgem. Então aqui
esta mulher aqui fala de uma noiva ainda que não teve encontro com o seu esposo. Então, esta mulher aqui, então, é a igreja. Olha só. E veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos, e falou comigo: vem mostrar-te a noiva, a esposa do Cordeiro. Quem que é o Cordeiro? Jesus. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha e me mostrou a santa cidade que descia do céu da parte de Deus. Olha, a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor é semelhante a uma pedra preciosíssima, como uma pedra de jaspe cristalina. E ele vai descrevendo aqui as características desta cidade. Ele mostra a noiva e também ele mostra a cidade. Então, eu vou mostrar-te a noiva, a esposa do Cordeiro. E ele vê a Nova Jerusalém descendo. Mas no capítulo 19, no versículo 7, olha só o que diz. 7. Alegremo-nos, exultemo-nos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa, aqui o termo grego é gune. Lá no capítulo 20, fala da Nunfê, ou melhor, capítulo 21, versículo 9, fala de Nunfê, é uma ninfa, é uma noiva. E aqui fala de uma gune, ou seja, uma mulher de qualquer idade, seja virgem ou casada, mas como uma virgem, como uma esposa também. Então, veja que tanto aqui como lá fala da esposa do Cordeiro. Então, alegremos o temos e demos de glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, e pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente, puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então, não temos dúvida que esta terceira mulher do livro de Apocalipse fala da Igreja de Cristo. Então, essas são as 3 mulheres do Apocalipse. A primeira mulher, do capítulo 12, fala de Israel, que através desta nação veio Jesus, o nosso Salvador, o Mashiach. Depois, no capítulo 17, falou de outra mulher, uma meretriz, uma prostituta. E com ela se prostituíram os reis da terra. Está falando da Roma pagã, a Roma corrupta, a Roma que dominou os povos da época. Então, capítulo 17 fala desta mulher prostituta. E o interessante é que depois, se você continuar lendo o livro do Apocalipse, você vai ver que esta Roma pagã, ela será destruída. Fala da fumaceira que subiu desta Roma. E aqui, nesses 2 versículos que eu li, tanto no capítulo 19 como no capítulo 21, vai falar desta terceira mulher, desta noiva do Cordeiro, que ela veste de um linho finíssimo, resplandecente. Essa aqui é a noiva do Cordeiro, aquela que Jesus comprou com o seu próprio sangue ali na cruz do Calvário. Esta é a noiva, a igreja. O interessante é que aqui diz que são chegadas as bodas do Cordeiro. Bodas fala de o quê? Festa de casamento. Chegou o momento de Jesus, ele buscar a sua noiva. Haver o casamento é a união de Cristo com a igreja. Casamento fala da união de 2 pessoas. E no caso aqui fala da união entre
Jesus e a sua igreja. Porque Jesus, ele deu a sua vida, ele se entregou no Calvário para resgatar um povo. E esse povo, não importa de onde este povo seja, se é judeu ou gentil, mas quando tanto judeus como gentios se entregam a Jesus, eles passam a ser chamados o quê? De igreja, a noiva do Cordeiro. Então, só para você ter noção, deixa eu voltar aqui para a câmera principal. Tá aqui. Então, a título de curiosidade, as 3 mulheres do livro de Apocalipse eu acabei de expor aí. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus e até o próximo vídeo.